Podcast. Falando de educação. Podcast. Falando de educação. Olá, alunos, familiares, servidores e toda a comunidade. Estamos aqui de volta com mais um podcast falando de educação. Como sempre, trazendo assuntos que são importantes para a educação, para o que acontece nas nossas escolas, para o que é importante para todos os familiares. E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, que é a questão do direito, o direito na escola. O direito, né, é muito similar, anda junto com a educação. Então, sempre é importante sabermos como um acompanha o outro, porque a educação nada mais é do que formar cidadãos. E os cidadãos a formação de um cidadão está diretamente associada à escola. E hoje nós traremos aqui, então, a doutora Marília Reis, que além de advogada, né, da Comissão do Direito da Escola, também foi minha amiga, né, estudamos juntas, somos conhecidas de longa data. Doutor Guilherme Maciel, mais jovem, né, doutor Guilherme também, e o Jean Carlos, que também já trabalhamos junto em algumas coisas, né, Jean? Com certeza. Eu tenho aqui muito prazer de receber os três, para comunicar para as famílias, né, o que seria esse direito na escola. Nós temos agora um projeto, uma lei, né, sancionada pelo nosso prefeito Robson, de autoria do Bosco Júnior, do vereador Bosco Júnior, que torna, né, que concretiza esse que é um assunto que há muito tempo a gente debate nas escolas, como introduzir. Nós sabemos que há mais de 10 anos, né, já tivemos essa experiência do direito da escola. Eu, enquanto diretora da escola polivalente, nós tivemos um ano lá que teve esse experimento e foi muito, para falar a verdade para vocês, já foi assim, extremamente produtivo. Eu considerei uma iniciativa muito boa para as escolas e felizmente agora nós podemos trazer isso para cá. E para que as famílias entendam como vai funcionar, como vai ser, porque dentro das disciplinas da escola nós podemos colocar algumas disciplinas extras, como educação ambiental, direito, né, valores humanos, várias coisas nós podemos acrescentar para valorizar ainda mais o que é ensinado nas escolas. E aí agora nós teremos também, né, com muita alegria, o direito na escola, que está numa fase inicial. E para isso vocês vão aqui colocar para as famílias, né, as famílias que estão ouvindo em casa, como vai funcionar da escola, qual que é o objetivo, como que esse processo, como esse projeto é custeado, qual vai ser o efeito a médio, curto, longo prazo na educação. Vamos começar então com você, Marília. Começar pelas senhoritas. Vamos lá. E também a presidente. Vamos lá. Marília, vamos começar assim lá do comecinho. Como surgiu a ideia direito na escola? Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Agradecer o convite, Zuma, e é com grande alegria que a gente vem hoje para anunciar realmente a implementação do direito na escola na rede pública municipal de ensino. O direito na escola é um programa composto basicamente por advogados. Iniciou há mais ou menos 11 anos atrás em Belo Horizonte com Lucas Andrade. Na época ele era estudante de direito e ele começou a fazer palestras nas escolas públicas estaduais, porque ele sentiu justamente a necessidade das crianças conhecerem um pouco mais sobre essa ciência do direito. E deu muito certo. As escolas começaram a convocá-lo, a convidá-lo, ele ampliou o número de advogados, parceiros dele, até que foi tomando forma, eles adotaram uma metodologia, começaram a produzir material, fizeram parceria com a própria OAB de Belo Horizonte e o direito na escola, então, expandiu. Hoje ele está em todo o estado de Minas Gerais. Alguns países, Portugal, Chile, Canadá, já têm o direito na escola e está em grande expansão. O grande objetivo do direito na escola é justamente contribuir com o poder público, com as instituições educacionais, em propostas pedagógicas voltadas para a questão da cidadania. Então, o principal foco, o principal objetivo do direito na escola é a formação da criança, do jovem, do adolescente, para se tornar um cidadão pleno, conhecedor dos seus direitos, dos seus deveres, da sua responsabilidade como cidadão. E eu te falo, Marília, assim, né, do ano que eu vivi, né, a gente, quando conduzia os adolescentes, né, no meu caso eram adolescentes, para o teatro, para assistir, né, as palestras, é muita curiosidade, né, e a gente pensa que todo mundo conhece tudo de direito e de deveres, consequentemente. E não é verdade.
são muitas dúvidas, né? O conhecimento, a gente tem a ideia de que o conhecimento é de todo mundo, e não é. Na verdade, muitas curiosidades pequenas que poderiam fazer uma grande diferença na vida. Na reunião que a gente teve lá, certa vez, numa palestra, o tema foi exatamente esse. Os alunos ficavam muito curiosos como seria a abordagem deles na rua por policiais, quais seriam os direitos que eles tinham ali, né? Por que a questão de drogas, briga, né? São muitas coisas que eles têm curiosidade. Direito trabalhista. Certa vez também teve uma palestra sobre direito trabalhista. E eu fiquei surpresa com as curiosidades deles, de carga horária de trabalho, o que eles teriam direito ali, o que não teriam. É muito interessante de você poder dar oportunidade, né? E eu imagino que vocês estão se capacitando para ter, porque nem todo mundo também tem a prática de professor. A gente fala assim, dar aula não é para qualquer um, né? Trabalhar com adolescente não é para qualquer um. O Guilherme, que é tão novinho aí, Guilherme, como é que você está se sentindo de chegar na escola e poder conversar diretamente, não só com adolescente, com a criança também? Eu e a Marília somos professoras. O Jean é professor também, Jean? Sim. Então, você é, Guilherme? Também. Ah, não, então tá tudo em Fui casa. professora do Guilherme. O Guilherme é professor também? Sim. Ah, gracinha. Já estava um tempo fora da sala de aula, né? Mas é muito bom voltar na escola que a gente estudou também, né? É muito bom reviver Sim. esse ambiente escolar. E interessante falar também que o direito na escola, né? Ele não está aqui para ensinar artigo, para ensinar aquele monte de teoria, aquele tanto de coisa complicada. Né? Para isso existe o advogado. Sim, né? claro. Mas ele está aqui para poder mostrar para o aluno, né, para poder fazer que o aluno entenda esses direitos de uma forma descomplicada, de uma forma lúdica, dependendo da idade, né, de uma forma que ele vá compreender, né, e vai conseguir usar isso na vida dele. Né, e não ficar citando artigos, citando lei. Né, é uma forma de fazer com que ele crie uma consciência cidadã também. Até onde eu posso ir? Né? Até onde eu posso chegar? É aquele famoso ditado, né? O meu direito acaba quando começa do outro. Né? Então, para favorecer o ambiente escolar, o ambiente familiar, né? Eu que sou advogado familiarista, então a gente vê muita dúvida sobre isso, a gente vê muito conflito familiar, né? Separação dos pais, bullying na escola, né? Uma situação de violência doméstica. Guilherme, a escola, ela é o reflexo da sociedade que ela está inserida. Sim. Então, tudo que acontece ali de fora, né, Marília, acontece lá dentro. Exatamente. Então, isso que você está falando aí, às vezes, o aluno está passando por um momento dificílimo, que é a questão da separação dos pais, por exemplo. E parece que quando ele é ciente que terminou o casamento, mas o pai continua sendo pai, os direitos dele ali, como a situação vai ser resolvida, ele passa por isso mais tranquilo também, não passa? Assim, não é uma forma de ver que a pessoa sabendo o que está acontecendo, quais são os fundamentos daquilo tudo ali, que é isso que eu penso que é o objetivo do direito da escola, né? Que eles conheçam todo o que existe em torno de tudo que eles vivem no dia a dia, consegue passar com mais facilidade também esses processos todos, né? Consegue. E é importante também que a família perceba isso, que da mesma forma que a escola é reflexo, né, da sociedade, a sociedade vai ser reflexo daquilo que é levado da escola. Com certeza, Então, quando a gente entra na escola para auxiliar os professores, para auxiliar aquele ambiente escolar, né, ele vai ser refletido dentro da família. Isso pode trazer vários reflexos, né, várias questões que podem ser resolvidas no seio familiar, mas que vieram uma ideia de dentro da escola. Verdade. A gente sabe disso, você também é pai, né? Sim. É claro que quando a criança aprende alguma coisa na escola, a gente viu muito isso agora na questão da pandemia, né? As crianças eram muito... E quanto menor, Marília, mais interessante, mas elas obedeciam regras de máscara, distanciamento, cuidado com os materiais. Essa parte também é importante, né? O que ele aprende lá, ele vai ajudar também nas famílias, né? Traz esse conhecimento para casa. Exatamente. Como você mesmo disse, na pandemia, as crianças tiveram um acesso maior à questão da parte eletrônica, né? O acesso à informação e tudo mais.
E o direito na escola, ele vem exatamente trazer a informação de qualidade, né? Porque a criança, o adolescente, até mesmo nós adultos, a gente tem hoje a informação na ponta dos nossos dedos. Fácil demais, né? Fácil demais, na ponta do nosso celular, no dedo passando ali o celular. Mas muitas das vezes essas informações chegam a nós de forma distorcida, né? De forma deturpada. Então, o que acontece? O direito na escola vem exatamente para trazer a informação limpa, a letra de lei. Uma coisa muito interessante, né, nós tínhamos, há anos atrás, né, as matérias de educação moral e cívica, né, OSPP, que é a Organização Social Política. Hoje os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas crianças, inclusive, não fazem ideia como é o poder legislativo, executivo, judiciário. Uma das finalidades do direito na escola é exatamente esse, né, levar também para a população, para as crianças, para os adolescentes, que amanhã formarão realmente os nossos cidadãos com força política, com força social, a informação que eles precisam, né? Muitas das nossas crianças, muitos dos nossos adolescentes não fazem a menor ideia o que um prefeito faz, o que um vereador, né? O vereador fez uma lei, para que aquela lei é aplicada, como ela é aplicada, né? Qual que é a função do judiciário nisso tudo. Então, quer dizer, uma das formas é essa, e levar principalmente a informação de qualidade. Você citou a questão, por exemplo, da questão trabalhista. Os adolescentes que estão saindo da escola, né, e indo já para o mercado de trabalho, têm enormes dúvidas sobre o primeiro emprego, quais são os direitos deles, né, se eles têm carteira assinada ou não terão, se eles terão direito a férias, 13º, como é que isso tudo funciona, né? Mas a informação, como o Dr. Guilherme mesmo disse, a gente não leva a aula de direito, a gente leva informações. E, logicamente, neste novo projeto, que a doutora Marília fala daqui a pouco, existirá uma ementa, né, onde nós daremos aulas específicas nas escolas públicas municipais. Nessa ementa vai ter, sim, a carga horária e o que será abordado em cada aula específica. Mas, neste primeiro momento, nós são palestras, né? E de acordo com a necessidade de cada escola, né? Você mesma citou, no Polivalente nós demos aula de direito penal, de ECA, de Estatuto da Criança e do Adolescente, de direito do trabalho. E lá, na verdade, ele trabalhou com os terceiros anos, e os dois temas mais interessantes, assim, que eles ficaram em alvoroço, foi a questão do direito penal, no questão muito de abordagem, de drogas e tal, e trabalhista. Foi os dois, assim, que foi chamariz para eles, foram essas duas, quer dizer, são os dois tópicos que estavam diretamente ligados à vivência deles, né, a faixa etária de 16, 17 anos, o que eles viviam. Exatamente. Isso é muito bom. E a gente vê também, Marília, assim, que é também um apoio ao professor, que nós, enquanto professores, né, lá dentro da sala de aula, nós temos a disciplina, né, que a gente tem que cumprir, tem que trabalhar aquilo ali, e às vezes, seria assim, um plus. Aquele conhecimento, eu sou professor de história, né? Você também é professor de história. Sim. Eu sou advogado, você também é. A gente tem uma noção de um determinado assunto. Aí, às vezes, você não consegue aprofundar nele lá dentro. Exatamente. E vocês, na verdade, serão um apoio ao professor. Por isso que eu pensei, no primeiro momento, a educação integral. Uma vez que a educação integral abrange a idade que vocês precisam e que estão fora do horário de escola dele. Ele vai ficar lá num período extraturno na escola, e esse período extraturno terá que ser muito bem aproveitado. E vocês vão ser um apoio ao professor, que também será beneficiado, né? Porque Exatamente. O professor também, a gente trabalha hoje, você citou muito bem a questão desse mundo virtual, de tudo que a gente está vivendo, situações extremamente novas para nós todos. Tem situações que a gente não imaginaria que iríamos viver agora em 2022. Então, para o professor também é uma aula ali, uma segurança de trabalhar junto com vocês, ter um apoio nesse dia a dia que é tão sofrido da gente, professor, né? Exatamente. Tão sofrido, não, perdoa a palavra, tão desafiador. É verdade. Cada dia um desafio, sofrido não.
O direito na escola vem justamente para agregar. Muitas das vezes a gente encontra uma determinada resistência, mas é o medo do novo, justamente. Tudo que é muito novo, Sim. que é um desafio, deixa a gente um pouco inseguro. E principalmente nesse período pós-pandemia, que nós tivemos que nos reinventar, o professor principalmente, né, teve que se reinventar para levar o conhecimento até seu aluno, para conseguir fazer com que ele aprendesse e tudo mais. Então, o direito na escola, ele vem para agregar valores à escola, à comunidade, ao professor. Então, nós, como o doutor Jean mesmo mencionou, nós temos uma grade curricular, nós temos um planejamento, mas nós vamos adequar esse planejamento à necessidade da escola, à necessidade daquele aluno. Nós já fizemos palestras de vários temas, todos os temas propostos pelas escolas que estavam com problema de bullying, questão ambiental. Já fizemos palestra para grupo de idosos no SESC, que os idosos estavam naquela fase de insegurança, não sabia como aposentar, quais os seus direitos. Então, nós chegamos para levar essas informações. Então, o direito na escola, a intenção, o principal objetivo é realmente contribuir nesse processo de aprendizagem, colaborando com a escola, colaborando com o professor, com a comunidade de uma forma geral. Então, esse é o principal intuito, né? De realmente agregar, de contribuir. Eu vejo também, assim, na escola, a gente fala... tem um ambiente familiar, que é o primeiro ambiente, é a família, né, onde a criança convive ali com os pais, com os irmãos. O segundo ambiente, cada dia procurado mais cedo, é que hoje os pais procuram as escolas a partir de 1 ano, né, 4 meses, até menos, né, a creche hoje, a antiga creche, né, que a gente fala, ela até pouco tempo era até vinculada, de 0 a 3 anos, vinculada à Secretaria de Ação Social, porque era um lugar para cuidar das crianças. Hoje não. Hoje, a partir dos 4 meses, ao que a criança entra na escola, ela já entra num processo educativo. Então, nós sabemos que a escola é um ambiente onde vai se formar todos os valores, né? Ali que a escola é o lugar onde ele encontra as primeiras regras. Isso é muito importante, né? As crianças cada vez mais jovens na escola, né, como você mesmo disse, porque é uma necessidade dos pais hoje de trabalhar, né? Então, hoje, tanto o pai quanto a mãe, normalmente, o casal trabalha, ou às vezes até quando há filhos de pais separados e tudo, onde a mãe precisa trabalhar. E não é só isso não, Jean. Hoje a gente sabe que o ambiente escolar, ele é mais produtivo. Por exemplo, a criança fica sozinha em casa, ou sozinha com o irmão. Dentro da escola, ela tem várias oportunidades ali de aprendizado, de desenvolver o potencial dela mais cedo. Com certeza, a escola tem esse duplo papel hoje, né? E tem questão de segurança, sim, né? Cuidar e educar. Então, é onde a gente fala. Às vezes a criança está lá com você. A hora que ele entra na escola, aí ele sabe, eu tenho meu lugar, eu tenho minha hora de brincar. As regras. A convivência ali, né? O momento do outro, o meu momento. É ali que começa a formar. Então, eu acho que a partir dali, daquele momento, o direito é importante para ele. E o direito na escola, ele vem muito em relação a isso, porque vários professores talvez não sejam enxergados pelo aluno como um ponto de referência para os problemas que eles estão vivendo em casa. Então, nós temos relatos de palestras, de aulas do direito na escola, onde ao final da palestra, ao final da aula, o aluno nos procura ali como o advogado que ali está, e não apenas o professor. Logicamente, naquele momento, nós somos professores, mas aí ele nos procura com a vivência de um problema que ele adequou à aula que foi dada, um problema que ele está vivendo na sua própria residência. Então, quer dizer, o direito na escola vem também ajudar, como a doutora Marília bem disse, tanto a escola, a questão dos professores, a questão da educação, da família e do aluno. Com certeza. Quando você era aluno, assim, Guilherme, vocês tinham muitas dúvidas lá? O Guilherme é mais novinho, é bom mexer com o Guilherme, né? Guilherme, aquela coisa assim, eu posso isso, eu não posso aquilo, que é um tal, né, Marília? Nós que somos professores, sabem bem. Eu tenho direito disso. E a gente também não entra assim, o aluno, vocês têm que aprender os deveres de vocês. Eles sabem. O que falta é essa ligação, assim, eu estou exercendo meu direito, eu preciso cumprir meu dever, mas qual é meu dever? O que está certo aqui, o que está errado? Eu acho tão interessante no adolescente, porque
Porque é um mundo de dúvidas e um mundo de direitos, né, Marília? Faz parte da idade, né, Marília? Faz parte. Eu contei uma vez numa palestra que eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses e certa vez eu falei para ele, Francisco, não. E ele deitou no chão, chorando, gritando, né? Mas ele ainda não consegue se expressar, né? Mas quando você já chega para o adolescente e fala não, ele vai te perguntar por que não, assim. né? Ele vai te desafiar cada vez mais. Um não, um sim, mesmo até o sim, ele não é resposta, né? Não é resposta, né? Não. Então, ele vai te desafiar, ele vai querer saber e ele vai atrás até ele encontrar. Então, melhor que ele encontre uma informação de qualidade, e aí a gente deixa claro que não é para o aluno se voltar contra a escola, claro se voltar contra o professor. Porque a gente ouve muito isso, né? Nossa, vocês vão falar de direito, eles precisam de deveres também. Não, né? eu tô falando, e normalmente, muito pelo contrário, né? Quando eu falo, vou contar um exemplo para vocês, uniforme. Quando eu era diretora, a questão do uniforme, a gente sabe que por lei ela é obrigatória onde o município oferece o uniforme, né? E nos outros casos é uma questão de conscientizar. Então, muitas vezes eles são muito resistentes, né? Querem vir com as calças rasgadas, com os uniformes. É uma briga, né? É uma briga. Então, muitas vezes eu passava na sala e falava exaustivamente, centenas de vezes durante o ano. Gente, uniforme, para que é uniforme? Uniforme é para vocês, primeiro por questão de segurança. Eu brincava muito com eles assim, vocês estão tudo aqui de branquinho. Se entrar uma pessoa de blusa amarela, verde, eu sei que não é meu. Eu já fico preocupada, o que vai acontecer? Então, não é nosso. Primeira coisa, identificação. Segunda coisa, gente, a escola é um espaço público, onde nós todos são iguais. Então, eu tenho, às vezes, o fulano tem uma camiseta da moda, você não tem. Então, para que a gente vai criar isso dentro da escola? Isso. Então, eu tenho que olhar todos com o mesmo olhar de igualdade. E aqui você vai falando. Aí, até eles se conscientizarem da importância. Então, às vezes, o dever também é nessa questão de trabalhar esse conhecimento. Às vezes, você está ali, você falou de direito de família, de separação. Eu já tive, certa vez na escola, um problema sério entre duas meninas, porque sei que, de repente, elas começaram a brigar lá e eu fui saber o porquê da briga. Sei que o pai, uma pediu material escolar ao pai, o pai deu um material X. A outra, que era enteada, que ele tinha casado com a mãe da menina, ele deu um material melhor. E aquilo foi um atrito, assim, absurdo dentro da escola. E eu entendi a menina e entendi a outra menina. Na verdade, a mãe da outra menina ajudou a comprar o material, por isso que o material era melhor. E o caso de cá não era. Mas são detalhes, assim, que a menina ficou brava demais, que o pai deixou, não cuidou dela. E são coisas que se você tiver um pingo de noção, né? Olha, sim, o seu pai é seu pai, ele te ajuda com isso aqui, ali, outra situação. Facilitaria muito para a gente essa convivência. A gente tem na escola também, né, de religião, não aceita a religião do outro, não ajeita a opção sexual do outro. E tudo isso aí são direitos que a gente vai ensinando, que é a convivência saudável na democracia, respeitar todo mundo e cada um ser do seu jeito e a gente saber onde chega o nosso limite de ação, o que a gente pode falar. Isso ajuda muito o professor. Ajuda muito o professor saber conduzir, saber que o seu aluno tem essa noção. Por isso que eu acho que é muito importante, eu vejo com muita alegria a questão de vocês na escola, sabe? Como eu vou dizer sempre, a escola é o lugar preferencial do professor. Lá é o lar do professor, do diretor, né? Do aluno. São os três pilares da escola, são esses três. E sempre cabe a eles o andamento da escola. Todos que vêm podem agregar. E tudo que agrega, né? Tudo que agrega, tem que estar lá dentro, vocês podem fazer bastante esse papel de formar essa criancinha, esse jovem, esse adolescente, e tá lado a lado ali. Eu falo que é como se fosse uma estrada. Vocês estão caminhando ao lado do professor. Qual que é o nosso objetivo? Lá na frente, ter um cidadão, né? Uma criança que conheça qual que é seu papel na sociedade, né? E eles são tão desafiadores, Uma, que uma palestra recente que nós demos para uma turma de 15 anos, salvo engano, um dos alunos levantou e falou assim: eu quero saber uma coisa sobre os meus direitos, os meus deveres. Eu tenho que levantar a mão e pedir para ir no banheiro? Eu sou obrigado a fazer isso? Pessoal, olha, isso são regras de conduta.
isso está estabelecido dentro das regras da escola. Sim. Imagina que se qualquer um de nós que estamos aqui levantar e sair sem avisar o professor onde está indo. Talvez um aluno não está passando bem, não está se sentindo bem, ou talvez precisa tomar um remédio, ou precisa está sendo chamado por algum motivo. Então, são regras de conduta. E mais aí, no momento desse, ainda pode colocar que o professor que está lá dentro, ele é responsável por aquela turma. Na proteção, na guarda, não só no ensinar. Então, se acontece alguma coisa com o aluno saiu sem o professor saber, e a gente procura, e o professor não sabe. A responsabilidade do professor. Então, ali a gente compartilha. Não, olha, você não pode sair para virar tumulto. E também o professor tem que saber onde é que você está. Você ajuda o professor também quando você consegue explicar isso, né? Exatamente. E é exatamente isso que eu ia falar agora. Eu não tenho dúvidas que aquele professor ou aqueles professores que já foram questionados sobre essa necessidade, ou eu preciso sair, eu preciso levantar a mão para sair, para ir ao banheiro, com toda certeza já respondeu da forma correta. Mas eles vieram nos questionar uma coisa tão simples. Né? Por quê? Porque ali não está apenas, como eu disse, ali nós somos professores, sim, mas ali não estava apenas a figura do professor, e sim do advogado. Não é meu direito sair a hora que eu quiser da sala. Olha, é seu direito, sim, mas existe uma regra de conduta dentro dessa escola. O regimento escolar. O regimento escolar. Partir de conhecer o regimento, né? Mas como eu te disse, eu passei, durante 11 anos que eu fui diretora, eu devo ter passado 1,5 bilhão de vezes na sala para repetir a mesma história do uniforme. Então, você tem que ir lá constantemente explicar a questão do uniforme, porque é isso aí, eles são questionadores e querem saber por que não pode. Às vezes o professor tem que tirar ali 20, 30 minutos da aula para poder explicar a mesma coisa centenas de vezes. E uma resposta bem dada, com fundamento, sim, ele aceita. Sim. O não, por que não? Não. Continua sendo um conflito. Exatamente. Aí vem outro essa questão que o Guilherme falou, né? É tudo da conscientização mesmo, da importância de argumentar, de explicar realmente. Não pode justificar por que não pode, porque aquela pergunta sempre vai continuar na cabeça dele, ele sempre vai continuar desafiando. E a gente vive um período agora de muita transformação, principalmente pós-pandemia, o desenvolvimento da tecnologia, essa revolução 4.0, fake news. A gente está nem conseguindo acompanhar. Né? A gente está no período aí de processo eleitoral, que aí começam a surgir várias notícias e eles têm muitas informações. Todos nós temos muitas informações e eles têm acesso. Mas muitas das vezes eles não sabem transformar essa informação em conhecimento. E não sabe o que é verdade, não sabe como perceber, diagnosticar ali se aquela reportagem, se ela é verdadeira, se não é. Então, a gente entra nessa parte também, né, de estar orientando sites que podem ser consultados, como saber se é uma fake news ou não. A gente está com um projeto muito bacana agora em parceria com o Cartório Eleitoral, com o TRE, que é o Eleitor do Futuro. Nós estamos aí em 5 escolas parceiras, falando justamente um pouquinho do processo eleitoral, que é muito importante, né, Zuma? Esse projeto é basicamente para o 3º ano do ensino médio e para o EJA, que são os votantes agora, né, que já podem votar. Justamente na consciência também, conscientizá-los da importância do voto, de conhecer mais, de buscar informações que sejam verdadeiras, informações seguras, informações verdadeiras. Então, o Direito na Escola está aí também para isso, né? Para dar esse suporte à sociedade, né? Não só os alunos, mas a sociedade, com né? Com certeza. Trará um impacto na escola, trará um impacto para os alunos, para as famílias. E o nosso objetivo é esse, né? Tornar os nossos alunos cidadãos, e é muito importante a participação de vocês. Então, eu fico muito, muito grata, assim, muito feliz de estar aqui na posição de secretário de Educação do município, de estar junto com o prefeito Robson, abraçando essa causa, né? E a gente trazer vocês aí para somar. Eu defendo muito que a escola é um espaço onde todos podem somar. E uma instituição respeitada, né, como a OAB, como o trabalho de vocês aí, com certeza vai trazer muito, muito, muito ganho para os nossos alunos, começando aí, né, nesse primeiro período de palestras, nesse primeiro período aí alcançando as crianças da educação integral, que estão lá com tempo disponível para
para esse aprofundamento, né, nessas questões que são tão importantes. E vocês serão muito bem-vindos em nossas escolas, Obrigado, serão você. parceiros dos nossos professores, né, que precisam de todo apoio, de toda parceria possível, porque são trabalhadores incansáveis, né, Marília? A gente tem assim, quem está na sala de aula sabe como cada dia é mais difícil, é mais desafiador trabalhar com os jovens que questionam. Matar um leão por dia, matar um leão por dia, ou 2, já passou para 2. Eles são realmente interessante, não só o adolescente, né? Hoje a criança lá de 1 aninho, 2 aninhos, ela está questionando. Sim. Por que ela tem que... Outro dia na creche, eu fui numa creche e eu achei bonitinho demais, deve ter uns 2 aninhos, sujeitinha, 3 mais bonitinho, questionando a professora. Ela não gostou que a professora foi com um lenço colorido. Meu Deus. Não, e ela falou para mim assim, eu não quero ir naquela professora de lenço colorido. Eu disse, mas por quê? Porque eu não gosto de lenço colorido. Assim, pois é, já é a questão também de ensinar o respeito, né? Que cada pessoa... E ela falou assim, com a naturalidade, eu falei assim, meu Deus, olha eu impasse, eu peço para a professora tirar o lenço colorido, ou falo para a menina que tem que respeitar o lenço colorido. Exatamente, já é um momento de intervenção ali, aproveitar, né, aquela deixa. E são coisas assim, que criancinha, né? Zuma, a gente gostaria primeiramente de agradecer você como secretária municipal de educação, né, por ter abraçado esse projeto, o nosso prefeito Robson Magela também por, né, aceitar o projeto também, ao Bosco Júnior, né, a nossa presidente da OAB de Araxá, a doutora Débora Mello, né, que também abraçou o nosso presidente da OAB de Minas, né, que é o Sérgio Leonardo, que deu total apoio à comissão estadual, que, como a doutora Marília bem disse, hoje está presente em todas as cidades de Minas Gerais, já expandindo para vários estados da nossa federação, né, do nosso Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Goiás. Nós já temos já o direito na escola presente, a ideia, né? E tudo nasceu aqui realmente em Minas Gerais. E Araxá hoje, cumpre da gente destacar, Araxá hoje é referência no direito na escola no estado de Minas. O trabalho que nós executamos aqui, tanto nós tivemos um evento há uma semana atrás, onde vieram pessoas de Sacramento, advogados, né, das comissões de direito da escola de Sacramento, de Uberaba, pessoal de outras cidades aqui, Tapira, né, Perdizes, enfim. Araxá virou referência devido a todo este apoio que você, como secretária, o nosso prefeito, os nossos vereadores, na pessoa do Bosco Júnior, estão dando a este apoio, a este projeto que é tão importante para a educação de Araxá e de toda a nossa região. Com certeza, e nós trabalhamos muito para isso, né? Para Araxá ser referência, porque tem gente boa, escola boa, e muita gente boa querendo agregar nas nossas escolas. Então, muito obrigado a vocês pela presença e até mais um podcast aí falando de educação. Podcast. Falando de educação. Podcast. Falando de educação.